16. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam no quadro da luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhe cabem, procurando na desistência do bom combate ou no gradual acordo com a morte a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo da carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te afigure insuportável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho na seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Sê otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque, enquanto o envoltório da carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Que assim seja. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, que estão aqui presentes. Boa noite a vocês que nos acompanham em suas residências pela internet. Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que iniciamos agora a explanação doutrinária deste dia de hoje. Sempre agradecendo a Deus, a Jesus, ao patrono espiritual dessa centro espírita, Allan Kardec, e a espiritualidade responsável por esse trabalho. Agradecendo, Senhor, por esse momento de juntos podermos refletirmos sobre essa doutrina de luz que está sempre iluminando os nossos caminhos. E assim, Senhor, dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, e livra-nos sempre do mal, que assim seja. Hoje nós vamos receber, com muito carinho, o Sr. Daniel Basílio, trabalhador do Centro Espírita Allan Kardec de Criciúma e da URI, União Regional Espírita. Ele vai nos falar hoje sobre reforma íntima. Bem-vindo, Sr. Daniel. Fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos que estão em casa também.
Agradeço a oportunidade de trabalho, agradeço a espiritualidade amiga, agradeço aos mentores espirituais dessa casa que eu consiga transmitir a mensagem, que toda mensagem, nenhuma dela é por acaso, é sempre algo já alinhado no plano superior, e que eu consiga apenas ser o mensageiro dela, apenas consiga passar aquela mensagem que a espiritualidade espera. Irmãos, reforma íntima. Reforma íntima é um tema muito importante porque ele é o cerne da nossa jornada aqui. Não há caminho mais seguro que para a felicidade duradoura, para a harmonia verdadeira, para o nosso progresso espiritual, principalmente, com aquele que nos conduz ao autoconhecimento, o nosso autoconhecimento, a transformações de nossos valores mais profundos, nos corrigindo, nos atentando às situações, aprendendo diariamente, aprendendo com nossos irmãos, aprendendo a nos corrigir, aprendendo a nos observar, aprendendo a mudar e principalmente os nossos sentimentos. Allan Kardec, o codificador, em suas obras, já nos alertava para essa necessidade de nos aperfeiçoar moralmente. Lá no capítulo 7, Sede Perfeitos, a gente encontra uma das mais poderosas dissertações da transformação. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, não adianta de nada eu vir aqui na frente, falar bonito, fazer uma mensagem mais inspirada, emocionada, emocionante, se eu não também mudar as minhas ações. Por que eu gosto tanto de fazer palestra? Porque aqui eu acabo tendo um monte de testemunhas. Um monte de testemunhas do nosso trabalho, do meu trabalho, em que, agora, na rua, se eu encontrar um de vocês, eu já fico, poxa, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que me vigiar. Porque eu assumi, falando isso, em relação à reforma íntima, entre outros temas que eu já vi aqui, que eu também preciso mudar isso. Então, eu gosto disso, porque eu acabo assumindo o compromisso de mudar o que eu estou pensando, mudar o que eu faço. A partir do momento que eu falo, que eu assumo. Eu lembro que na primeira palestra que eu fui fazer, uma pessoa me deu o tema, e disse assim, mas o que eu faço? Eu recebi o tema. E eu olhei assim, não, esse eu não faço. Mas por que tu não vai fazer? Não, porque esse aqui ontem mesmo deu errado. Então, eu não vou conseguir falar sobre isso, eu vou estar sendo hipócrita. E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo em que ninguém é perfeito e que a gente vai se aperfeiçoando. Em que a gente vai estudando, vai entendendo e praticando aquilo. E é o nosso dever. Não somente estudar, mas praticar aquilo. E a gente vai praticando aquilo que a gente leu, que a gente entendeu, estudou, e vai nos tornando mais maduro, e aquilo acaba sendo cada vez mais normal para a gente, acaba internalizando dentro de nós. É onde a gente consegue aprender. E por vezes é difícil, não é fácil, mas é algo que a gente vai aprendendo, vai interiorizando e vai absorvendo, e vai fazendo parte da nossa maturidade, do nosso crescimento. O Mestre Divino, com sua infinita sabedoria, ele já nos convidava a amar a Deus sobre todas as coisas, que reside a prova de que na nossa sinceridade, todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nesse mandamento, ele encerra toda a complexidade e a beleza da nossa reforma íntima. Porque como é que a gente vai amar o próximo se não nos amamos? E como é que a gente vai amar a Deus se nós não nos dedicamos à sua obra? Então, amar o próximo como a si mesmo, quem é o nosso próximo, mais próximo?
Primeiro somos nós. Primeiro somos nós. Então, assim como alguém, se eu estou doente, eu não consigo cuidar de outra pessoa, eu tenho que primeiro me cuidar para cuidar melhor. Se eu estou na minha família, eu tenho que me cuidar também para poder assistir aos meus filhos, minha esposa, a todos, meus familiares, minha mãe. Eu tenho que estar bem. Então, o primeiro próximo que eu tenho a amar é eu mesmo. Esse é o nosso primeiro. E Jesus foi tão sagaz com a palavra próximo que ele não nos deixa a opção de escolher. Ah, eu vou escolher o próximo, mas é aquele próximo que eu quero. Ele podia ter usado pessoas, podia usar, amar as pessoas como a si mesmo, todos os irmãos. Qualquer palavra, mas não próximo. Quando ele colocou próximo, ele nos dá a obrigação de cuidarmos uns dos outros. Da nossa, de quem está próximo de nós. O que seria essa nossa reforma íntima? Meus irmãos, essa reforma íntima é um esforço diário, contínuo, de identificar as nossas imperfeições, identificar nossos pensamentos, nossos vícios, identificar nossas tendências, menos novas, e substituir isso por virtude. É um trabalho de autoconstrução, de lapidação do nosso espírito, para que ele possa refletir a luz divina que emana do Criador. Não se trata de forma alguma de um ato isolado, de uma decisão momentânea. É um ato contínuo, realmente, diário, de um processo gradual, que exige sempre persistência, humanidade e, acima de tudo, muita boa vontade da gente. Boa vontade e amor próprio. Porque não é fácil. Chico Xavier, nosso querido médium, ele, em inúmeras passagens recebidas de seus mentores, ele exortava a vigilância e a oração como ferramentas essenciais nesse processo de reforma íntima, de autoconhecimento. Ele dizia que a gente tem que pensar como se fosse uma obra. A gente está em eterna lapidação. A gente é como se fosse uma obra-prima, uma estátua, vamos dizer assim. Que a gente precisa se lapidar. Porque um escultor, o que faz? Tem um bloco bruto de mármore e ele começa a tirar as arestas. Tira os pedaços maiores, vai tirando. Aí ele começa a talhar um pouquinho menor, vai lixando. Lixa com uma lixa mais grossa, depois vai reduzindo, lixa diversas vezes, depois ele pole. Tudo com paciência, dedicação, até que a forma desejada seja revelada. E assim somos nós. Não é fácil o nosso trabalho. E por vezes nós nos sentimos maus, porque muitas vezes algo que a gente leu, estudou, e aí a gente chega na rua ou em casa e, poxa vida, cometi de novo o mesmo erro. Aquela sensação de que a gente não está aprendendo. Mas, de alguma forma, é bom já esse sentimento de que você já percebeu que não está aprendendo. Já é um ponto de autoconhecimento que você já se antenou. Tipo, opa, eu errei. Ou eu preciso melhorar nisso. Isso é um sinal de que já está batendo na sua consciência um ponto que eu acho que tu fez coisinha. Vamos corrigir? E aí nos bate a culpa, nos bate arrependimento. E até vontade de desistir. Vergonha de corrigir a situação. Que por vezes a gente precisa voltar e corrigir a situação. E não podemos, por vezes, deixar que o orgulho nos tome conta. E pedir desculpa, pedir perdão, reconhecer a falha junto ao irmão, para que a gente consiga prosseguir adiante. Porque quando a gente é orgulhoso e deixa naquela situação do tipo, deixa assim, amanhã
bota um chocolatinho na mesa dele, está tudo certo, ou alguma coisa parecida. Na verdade, a gente acaba cedendo ao nosso próprio orgulho, passando por cima do erro. Quando a gente precisa realmente, às vezes, é conversar com a pessoa e reconhecer, para que nós também consigamos nos dar bem conosco mesmo. E é nessa evolução, é nessa lapidação diária, pedacinho a pedacinho, lixa a lixa, polimento mais polimento, que a gente vai se melhorando. É essa reforma que é esperada de nós. Não haverá nunca uma reforma de um dia para o outro. Ela é na insistência. A gente já leu aqui sobre amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Quantas vezes? E quantas vezes a gente pecou sobre esse mesmo ponto? Pecou no sentido de falhar. Realmente, quantas vezes a gente falhou nesse mesmo ponto? E quais são os pilares dessa nossa reforma que a gente precisa prestar atenção? A gente precisa compreender que o autoconhecimento é muito importante. A gente precisa mergulhar no nosso mundo interior, observar nossas reações, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, principalmente, para identificar o que precisa ser reformado. Quando a gente lê aqui uma situação de orgulho, uma situação do dia a dia, um exemplo que eu gosto de dar bastante. Todo mundo aqui concorda, acredito, de que a gente precisa ter calma no trânsito. Mas a gente não aceita, às vezes, alguém que passou na nossa frente e se irrita. E às vezes a gente precisa pensar, tipo assim, mas, poxa, por que a gente se irritou com isso? Havia espaço, havia distância, toda a pessoa simplesmente por quê? Porque você não... Quem ousaria passar à minha frente? Será que foi isso que aconteceu? Por que você se irritou? Porque os pensamentos, como a gente está conversando, a gente sabe, não é legal, a gente tem que ter calma no trânsito, certo? Mas por que a gente se irrita? Porque algum sentimento nos foi ferido. Com aquela passagem simples que passou na nossa frente, que nos irritou. Será que não foi um orgulho? E quando nos fere algum sentimento, ele passa do pensamento, que o pensamento a gente consegue controlar. A gente consegue controlar. O sentimento é mais difícil. Porque o sentimento já nos afetou psicologicamente, já vem de outras experiências nossas mal sucedidas desde a infância e desde outras encarnações, mas vamos ficar por essa pelo menos. Traumas que a gente viveu, em que aquela pessoa ativou alguns gatilhos em nós. Então, são esses gatilhos que nos ativam nossos sentimentos, é que nós precisamos tomar cuidado. Nosso pensamento é fácil controlar. Podemos, é mais simples. Os nossos sentimentos, esses aí são mais complicados. São esses aí que nos levam a realmente a tomar ações que depois a gente se arrepende. São nossos sentimentos de raiva, de orgulho, de egoísmo, de insensatez, em que não são avaliados na hora, porque a gente se deixa levar. Você não é mais racional quando você está no sentimento puro, no sentimento de raiva, no sentimento de ódio, de ira. Ali o seu racional está bem baixo, mais complexo você lidar com ele. Então é onde fica mais complexo ali a gente identificar. Mas nessa parte de autoconhecimento é a gente se perceber. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu percebi? Por que eu fiquei irritado? Por que eu me irritei? E você avaliar, tipo assim, poxa, não tinha espaço, não tinha perigo, você me passou de carro. E nada mais que isso. E a gente vai chegando à conclusão assim,
Foi orgulho, foi egoísmo da minha parte. E isso a gente precisa aprender a lidar também, porque por vezes é difícil a gente se levantar quando a gente encontra essas conclusões de nós mesmos. É difícil a gente aceitar, depois de analisar alguma coisa, como é que eu fui fazer isso? Nossa, como que eu fui egoísta? Como que eu fui orgulhoso? Normalmente a gente fala em outras palavras, tá? Tipo, nossa, como é que eu fui babaca fazer isso? Como é que eu fui trouxa? De arrependimento. E é verdade, a gente foi. Se deixou levar por um pensamento egoísta. Porque a gente estuda tanto, lê tanto. Mas aqui é sala de aula, lá fora é prática. Livro. Faz palestra, mas lá fora é prática. E é lá fora, na prática, é que realmente a gente precisa praticar o que aprendeu. E corrigir, e ver que errou, e tentar de novo. Mas sem a gente se perceber, sem a gente nos notar, nos procurar esse autoconhecimento do que eu passei no meu dia, os momentos de raiva, de aflição, de ansiedade, como vamos melhorar se a gente não se encontra? Não encontra o que sentiu, não olha para si como olha para os outros, né? Como a gente normalmente olha, julgando, etiquetando, rotulando os outros. Aquela pessoa é isso, é isso, é isso. E nós? O que somos? Devemos ter esse autoconhecimento, e vou dizer para vocês com certeza, sem dúvida nenhuma, que choca. Quando a gente avalia nós mesmos, a gente faz uma avaliação sobre nossas ações durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano, a gente fica chocado. Com as bolas fora que a gente deu. Mas para isso, temos o segundo pilar da reforma, que é a vontade e o esforço. A vontade é o motor da nossa reforma. Sem uma decisão firme de mudar, de nos aprimorarmos, todo o restante se torna ineficaz. Então a gente precisa também ter vontade de mudar. Sem se agarrar a muletas. Ah, isso aconteceu porque eu não estava bem naquele dia. Eu não dormi à noite. Porque eu estava doente ou porque eu estava... A noite não foi bem. Por isso que eu tomei aquela ação, aquela atitude. Isso são bengalas que a gente costuma carregar, se apoiar, para nos sentirmos bem. Mas a gente errou. Então, até isso a gente precisa prestar atenção. Sabe que isso que eu estou falando agora não é uma bengala? Isso que eu estou pensando do que eu fiz? Uma justificativa do que eu fiz? Porque não foi uma coisa boa. Ah, mas foi porque eu, 3 pontinhos, e aí a gente coloca a desculpa. Joana de Anjos falou que a vontade é uma força propulsora que impulsiona o ser na direção da libertação, exigindo disciplina e enfrentamento. Disciplina e enfrentamento. A gente vai errar e a gente precisa enfrentar o que a gente fez e enfrentar a consequência. E enfrentar que estava errado. E tudo bem. Amar a nós como amar o próximo como a si mesmo. Então, primeiro que eu tenho que me amar também, eu tenho que aprender a me perdoar, a aceitar as consequências, ok, beleza, e me perdoar. Quando fala-se em perdoar, não é esquecer realmente tudo que você fez. É você esquecer o teu sentimento de culpa, de constrangimento, todo aquele sentimento ruim, a vergonha que você fez aquilo, que te paralisa. Isso paralisa a pessoa. Isso é que não pode acontecer. A gente tem que se perdoar. Beleza, eu fiz, errei, vou aceitar as consequências,
Vou aprender com isso, senão não adianta. Então eu vou aprender. Ah, mas o que tu fez não foi legal. Mas ok, eu quero seguir adiante, eu preciso seguir adiante. Todos nós precisamos seguir adiante. Não podemos ficar paralisados, estacionados no erro, num ciclo vicioso somente de pensamento de culpa, remorso. De nada nos vai adiantar, vai nos estacionar, na verdade. O perdão a si mesmo e ao próximo é um ato de amor, é um passo gigantesco da nossa reforma íntima. E a humildade, a grande humildade, ela nos permite reconhecer nossas falhas sem desespero, buscando auxiliar sem orgulho e ajudando os nossos erros. Ser humilde, em pedir perdão, ser humilde em dizer que, olha, pisei na bola. Quando a gente é humilde, nossas falhas são aceitas. Nossas falhas são aceitas mais fáceis pelos outros. Porque você já chega desarmado. Você já chega sem orgulho. E tanto você quanto o outro também erram. Outro pilar é a caridade ativa. A caridade, em seu sentido mais amplo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o amor é o amor em ação. Fora da caridade não há salvação. E não, a gente não fala somente da caridade material, a gente fala da caridade moral, que é a paciência, a tolerância, a indulgência com as falhas alheias, o bom ânimo. Uma palavra amiga quem precisa. É um exercício prático de todas as virtudes que a gente busca desenvolver. Então, a caridade, essa é uma grande professora. E ninguém está falando em caridade. Tem vezes a caridade material, mas que muitas vezes, na maioria dos casos, até pouco adianta. Mata a fome, ajuda, sim, perfeito, é legal. Mas quantas pessoas hoje batem a porta simplesmente para que consigam um ouvido para escutá-las? Precisam desabafar, porque não consegue desabafar em casa. Já é um ambiente, às vezes, por vezes, carregado. Então, olha a nobreza, olha a qualidade dessa caridade de simplesmente dedicar um tempo seu a uma pessoa que está precisando falar. E o quanto a gente aprende com isso. O quanto que a gente aprende, até problemas pessoais nossos, a gente escuta sempre aquela pessoa falando, meu Deus, e eu reclamando. E eu reclamando disso, reclamando daquilo, reclamando daquilo outro. E aquela pessoa passando por tanta dificuldade sobre isso. E em situações em que você vê essa pessoa que você faz caridade, só lidando facilmente com problemas em que você está penando. Mas como é que aquela pessoa com tanta dificuldade ainda sorri, ainda é feliz? E eu não consigo enfrentar 10% que aquela pessoa enfrenta? A luta interior. Na nossa reforma íntima, a luta interior, essa é a mais complicada. Paulo, lá em Romanos, eu lembrei dessa passagem, eu fui buscar. Porque Paulo, lá no capítulo 7, uma carta aos Romanos, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no meu corpo, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então ele quer fazer o bem, mas não consegue. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo dizendo isso. Ora, se faço o que eu não quero, já não faço eu. Mas o pecado que habita em mim é que faz o mal. Acho então essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal ainda está comigo. Aí eu não faço. Porque segundo o homem interior, que está dentro de mim, tem prazer na lei de Deus. Mas não consigo fazer o bem, ainda sigo fazendo o mal.
Mas vejo nos meus ombros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que prende debaixo de mim, debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros. Então, Paulo, nessa passagem, ele descreve a batalha constante, ele, Paulo, entre a nossa vontade de fazer o bem, a nossa vontade de melhorar, o nosso homem interior, a nossa pessoa interior, que tem prazer em fazer a lei de Deus. Nós temos prazer em fazer o bem, nós gostamos. Se estamos aqui, a gente gosta de fazer o bem, mas não consegue, porque nós temos as nossas tendências interiores. É o que ele fala de o pecado que habita em mim, e a lei do pecado está em meus ombros. E é essa luta que, bem-vindo ao clube, todos nós estamos lutando, todos nós estamos juntos nessa, em graus diferentes, em que a gente não consegue nem referenciar, tomar por referência algum irmão, porque a gente pode olhar para o irmão, nossa, como aquele irmão é adiantado, é evoluído, como ele fala, como ele lê. No grupo de estudo o cara domina, mas ele tem tantos problemas ainda para resolver, tanta coisa para aprender, que aquela parte ali, pelo menos, ele passou, mas tem outras tantas que ele precisa aprimorar que a gente não faz ideia. Não conseguimos aí a gente referenciar e ter por comparar entre pessoas, entre conhecimentos, entre evolução. Não conseguimos. A gente não vai conseguir nunca. E é uma coisa que a gente nunca pode fazer, é fazer essa comparação entre evolução, entre pessoas evoluídas, que a gente etiqueta como pessoas evoluídas, porque cada um tem os seus pontos a melhorar. Que por vezes não estão sendo expostos, e não são públicos, e tudo bem. E tudo bem. Porque por vezes a gente começa a se comparar com pessoas, digamos, que a gente considera mais evoluída, e a gente começa a ficar para baixo, pô, eu não consigo chegar lá, eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo. Mas ela também tem outras coisas que não consegue, e que você consegue, e que você já passou daquele ponto. Mas se a gente aponta somente para aquele foco pequeno, a gente não tem a visão do todo. Então, esses graus diferentes é a nossa herança de passadas imperfeições, nossos vícios arraigados, que se manifestam como inclinações, por vezes, em nossa razão. A nossa aspiração para o bem. Essa confissão de Paulo, ela não é um lamento de desespero, mas um reconhecimento lúcido da complexidade do ser humano e da necessidade do esforço contínuo. Então, é entender que Paulo, já passado, já apóstolo de Cristo, ele também sofreu para reconhecer isso. Também sofreu para entender que o que quer é diferente do que ele consegue fazer. Então, essa nossa reforma, ela vai ser de uma hora para outra? Não, ela vai ser no dia a dia, ela vai ser nas pequenas partes, ela vai ser lapidada, lixada a lixada, lasca a lasca de nós. Quando a raiva tenta nos dominar, a gente respirar fundo e buscar serenidade. Quando a crítica nos assalta, alguém nos critica, e optamos pela palavra de incentivo. Ou quando estamos loucos para criticar alguém, a gente incentiva ela. Quando o orgulho nos cega, e a gente consegue ser humilde naquele momento. Quando a impaciência nos tenta, e aí a intolerância acaba nos guiando. A tolerância, perdão, acaba nos guiando. E esse aí é um campo de batalha diário de cada um de nós. Mas que conquistamos à medida que a gente vai percebendo, que a gente vai dizendo, opa, eu vou parar por aqui. Ou eu vou tomar outra atitude do que eu faria normalmente. Ou eu vou me calar. Ou eu vou fazer de forma diferente, mais calma, mais tranquila. Cada ato de serviço, cada itemzinho desse, diariamente, é um tijolo que a gente coloca na nossa construção do nosso templo interior. André Luiz falou isso.
Então, cada pedacinho que a gente coloca, cada vez que a gente disser, não, eu não vou fazer isso de novo, está errado. É um tijolo. Que ferramentas a gente pode utilizar para isso? Oração, meditação, conversar com Deus, o silêncio interior, nos escutar o que a gente está sentindo. Eu não estou legal, mas o que eu tenho? Às vezes a gente está assim, tipo assim, aconteceu uma coisa durante o dia e tu vai dizer, tá, não estou legal. E aí você percebe o que você está sentindo. Boas leituras, a reforma dos nossos hábitos, pequenas mudanças, a nossa autovigilância, o orar e vigiar. Perdão. Santo Agostinho tinha uma prática muito interessante. E no final de cada dia, perdão, ele se perguntava, que bem que eu fiz? O que eu fiz de bem? O que eu fiz de mal? O que eu tenho para me reprovar? É uma prática diária dele. E acredite, funciona. O problema é que a gente começa a fazer essa autoavaliação diária e por vezes a gente desanima, porque a gente percebe que a gente não está melhorando. Porque a gente começa a repetir os erros de dia a dia, a cada reflexão de, putz, mas eu já pisei na bola ontem sobre a mesma coisa. E antes de ontem, e antes de ontem. Mas é diário. E aí, à medida que os dias vão passando, que você vai repetindo, vai chegar um ponto durante o dia, em uma situação que se repete, e você vai dizer, opa, aqui eu não boto a mão. Aqui eu vou tomar uma atitude diferente do que eu venho fazendo. Aqui eu tenho que corrigir. Então, por mais que se repita, a gente precisa fazer isso. Essa autoavaliação. Mesmo que acabe nos constrangendo. Constrange. A gente fica com vergonha sozinho. Só no pensamento a gente já fica com vergonha. Mas a gente não pode desanimar. A gente não pode deixar de fazer. Porque a gente precisa se perceber, a gente precisa se conhecer. Entender o que ativa esses meus gatilhos de orgulho, de raiva, de intolerância, de impaciência. O que me ativa? Só o autoconhecimento, só você vai poder responder. E qual é o fruto de tudo isso? Porque a gente sempre fala em reforma interior como os mais beneficiados nós mesmos. Mas não, é a sociedade como um todo. É todo o planeta. Porque a gente vai acabar construindo aí um mundo melhor. À medida que eu me melhoro um pouquinho, a minha irmã melhora um pouquinho, meu irmão melhora um pouquinho, as pessoas da minha casa melhoram um pouquinho, a gente já tem um pequeno núcleo que melhorou um pouquinho. E aí a gente acaba contagiando pessoas ao nosso redor, ajudando pessoas a se melhorar também. E aí a gente vai contaminando pessoas a pessoas, assim, e a gente vai aumentando esse número e aí a gente vai melhorando um pouquinho a nossa comunidade, a nossa sociedade. É essa a intenção. Além da auto-reforma, a reforma íntima, interior, minha e somente minha, num conjunto maior, acaba melhorando o mundo. Essa perfeição a ser seguida é um farol a nos guiar. A gente precisa seguir o nosso Cristo como exemplo, modelo e guia. Como diz no nosso livro dos Espíritos. É o nosso modelo, nosso exemplo, nosso guia. Eu gostei muito da palestra do Rossandro, em que ele diz que me chocou a primeira vez que eu escutei e depois foi sentido que ele disse: Jesus não precisa ser idolatrado. Ele não precisa disso. Ele precisa ser copiado. A gente precisa fazer o que Jesus fazia. A gente precisa fazer o que Jesus fazia. É esse o caminho. Menos idolatrado. Porque não precisa de idolatração.
ele precisa ser copiado. É assim que a gente vai se melhorar. Irmãos, era essa a mensagem que eu tinha para a noite de hoje. Agradeço novamente os ouvidos de vocês, da paciência. E que Deus abençoe, que Jesus esteja com vocês aí por mais essa semana e até o caminho de suas casas. Assim seja. Obrigada, minha bela palestra. Muito obrigada. Agora vamos encaminhar para o passe coletivo, conscientes de que espiritualidade bondosa está nos acompanhando nesse momento, nos transmitindo energias de saúde, energias de paz, de harmonia e de fé. Também pedimos neste momento por nós, pela nossa família, e principalmente pedimos, Senhor, hoje, pela paz mundial. E envolvidos nessa atmosfera de amor, pedimos então que os nossos corações se elevem para a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como devemos perdoar quem nos ofende. E não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações e livra-nos sempre do mal. Que assim seja. Muito obrigada pela presença de todos. Uma boa noite. Que possamos retornar para os nossos lares na companhia sempre amorosa de Jesus Cristo. Que assim seja.